Muito bem, vamos dar sequência na nossa conversa sobre a unidade 3 da nossa disciplina. Unidade 3 que trata dos neoconstitucionalismos, né? Então, para que desde já vocês possam ter um pouco mais de clareza, eu vou falar mais diretamente da jurisprudência dos valores, que é uma corrente, né, uma tendência, uma escola doutrinária, e a gente pode inclusive considerar, me parece o mais coerente, né, embutido no âmbito da jurisprudência dos valores. A gente vai falar de uma proposta, né, muito particular, que tem muita repercussão, é muito famosa entre nós, a proposta do professor Robert Alexy, né, que trata da ponderação, e ainda nessa terceira unidade eu vou fazer uma reflexão um pouco mais crítica e desconstrutiva, tratando, né, do risco de decisionismo que abrange todo o neoconstitucionalismo, pelo menos considerando a jurisprudência dos valores e a teoria dos direitos fundamentais e especificamente a ponderação como propõe Robert Alexy, tá? Bom, mas para que tudo fique muito bem amarrado, né, eu estava apenas começando a considerar considerações inclusive muito básicas. Eu poderia pressupor, né, que é uma conversa até desnecessária, mas convém, né, trazer esse já velho esquema, né? Quer dizer, quando falamos dos neoconstitucionalismos, a gente precisa considerar uma ruptura histórica que se materializa com o pós-Segunda Grande Guerra, né? Nesse contexto, né, o panorama, o pano de fundo, né, novo, que traz exatamente o desafio, né, de se harmonizar a liberdade individual com a igualdade coletiva. Então, essa é a referência histórica. A referência teórico-filosófica é isso que chamamos, e é sempre algo muito vago, de pós-positivismo, né? E por que pós-positivismo? Porque o positivismo, né, o positivismo jurídico, a característica, pelo menos em termos esquemáticos, a característica ampla, convergente em todas as teorias que rotulamos de positivistas, é que busca se separar o direito da moral, né? Busca se separar, se dissociar a aplicação, a interpretação e aplicação do direito de qualquer juízo de valor, só que agora, nesse novo contexto, né, que acaba sendo abrangido pelo pós-positivismo, então fica muito elementar, né, muito simples. A grande novidade seria exatamente a aproximação entre a interpretação e a aplicação do direito com a moral, com os valores, né? Isso fica claro, ou deve ficar claro, desde um primeiro momento, exatamente porque, a partir da percepção, né, que eu também já havia trazido, quer dizer, ainda falando desse rótulo genérico de neoconstitucionalismo, eu devo considerar a força normativa das normas constitucionais. Para isso eu devo considerar, né,
o surgimento de uma nova categoria, né, de normas jurídicas, que seriam os princípios jurídicos, e que não se confundem, não podem se confundir, né, com os seculares princípios gerais do direito, de matiz jus-racionalista, né, é outra coisa, né? Então agora, quando se fala de normas jurídicas e principalmente de normas jurídico-constitucionais, devemos visualizar regras jurídicas e princípios jurídicos, né? Exatamente porque os princípios jurídicos têm um perfil, melhor dizendo, né, um perfil, uma categoria de norma jurídica muito novas, né? Há uma tendência muito forte de se lidar, de se tratar desses princípios jurídicos, aproximando o direito e a moral, e consequentemente, no âmbito estrito da interpretação e aplicação do direito, o elemento axiológico, o elemento da valoratividade ou da valoração, né? Então essa é a grande novidade, né? O impacto seguinte, como eu também já havia adiantado, né? A sedimentação, a afirmação de uma vez por todas, né? Pelo menos no continente europeu, dos tribunais constitucionais, do controle de constitucionalidade. No caso dos Estados Unidos da América seria diferente. No caso do Brasil, né, com seu histórico sincretismo ou hibridismo, também não seria uma completa novidade, né, porque o Brasil, fundindo, né, as influências, importando elementos do direito da Europa continental e também do direito estadunidense, né, para nós já havia, pelo menos em alguma medida, isso que chamamos de controle de constitucionalidade. Mas no continente europeu, isso é uma decorrência dessas novas constituições ou da força normativa dessas constituições. E quando falamos dos tribunais constitucionais, do controle de constitucionalidade, o que acaba alcançando um protagonismo, ficando em primeiro plano, é exatamente a questão da interpretação e aplicação dos princípios jurídicos, né? E é aí que na Alemanha particularmente, nos anos 50, desde os anos 50 pelo menos, com o começo da atuação do Tribunal Federal Constitucional Alemão, o impacto, a repercussão da tal jurisprudência dos valores. A jurisprudência dos valores é herdeira, em alguma medida, da jurisprudência dos interesses. Então, lembrem-se rapidamente, né, que a jurisprudência dos interesses é algo que surge no direito alemão, né, na segunda década do século XX, como uma decorrência, como uma ramificação, embora não uma mera reprodução, do movimento do direito livre. O movimento do direito livre, ele era um tanto radical, pregava-se, né, inclusive a interpretação e aplicação do direito contra a lei em nome do justo, né? Daí todo esse pretexto da libertação do direito, né? E aquilo na sociedade alemã, com todo o seu tradicionalismo, causou muito estranhamento, né? Eu dizia para vocês, era um momento por si
delicado, sombrio, né? Logo a Primeira Grande Guerra, e depois da Primeira Grande Guerra, a ascensão dos totalitarismos, na Alemanha caminhando para o nazismo, essa coisa toda. Então aquele movimento foi todo muito breve. Mais especificamente, para completar a ideia, lembrem-se que a jurisprudência dos interesses pressupõe, né, que as normas jurídicas, elas não são, ou melhor, né, o ordenamento jurídico, enquanto um sistema racional de normas, ele não é assim tão racional, porque vai haver, né, lacunas, contradições internas ou antinomias, enfim, anomias jurídicas, né? Então, de alguma maneira, já se reconhece que a ideia de um sistema racional é um tanto mistificada, né? E lá, com a jurisprudência dos interesses, o que se buscou foi reconstruir os interesses prevalecentes no momento da produção do direito pelo legislador. Quando falamos já no pós-Segunda Guerra, com o Tribunal Constitucional Federal, quando falamos então diretamente da jurisprudência dos valores, a ideia, né, tem um pano de fundo, tem um contato com a jurisprudência dos interesses, mas a coisa já é mais sofisticada. O contato, né, a conexão que há aí, é exatamente o pressuposto de que o ordenamento jurídico ele não consegue ser completo no sentido de um sistema racional. Porque nessa perspectiva, lembrem-se sempre, a escola da exegese, a jurisprudência dos conceitos, né, Kelsen até o giro, né, até antes do giro para o decisionismo, né, o direito enquanto um sistema completamente racional, perfeitamente concatenado de normas válidas, né? No âmbito da jurisprudência dos valores, a percepção que vai ganhar, né, grande visibilidade é exatamente a percepção de que isso não é possível, porque muito das normas jurídicas válidas não são regras, né, enquanto proposições de um raciocínio lógico, e sim princípios, né? Os princípios jurídicos, desde a jurisprudência dos valores, se caracterizam por normas de baixa densidade, por normas de ampla porosidade, né? De normas que remetem à ideia de valores, e que por isso se caracterizam por uma certa vagueza. Então, quando visualizamos uma situação cotidiana, rotineira, de um conflito que precisa ser pacificado pelo aparato jurídico judiciário, que vai culminar sempre em uma decisão judicial, o juiz, intérprete do direito, aplicador do direito nos casos concretos, ele vai ter que manipular esses princípios, né? Porque os princípios, na sua porosidade, ele vai inevitavelmente levar a uma situação de conflito, de colisão entre princípios, né? E a partir do momento em que há a colisão entre princípios, o intérprete, aplicador do direito,
precisa fazer um juízo de valor, né, para aplicar o princípio mais oportuno naquela situação concreta. Bom, né, buscando sempre zelar, né, para aquele tempo médio das pequenas videoaulas, vou parando por aqui, continuamos já já.